Boa tarde. Primeiro, eu queria começar me apresentando. Eu gosto de ser chamada de Carola Videira. Eu sou empreendedora social, neurocientista, educadora. É um prazer estar aqui hoje, falando para essa comunidade. Começar agradecendo pela confiança de falar sobre um tema que, para mim, não é apenas profissional. É um tema que me move pessoalmente, politicamente, e que eu ouso dizer que é urgente. Falar sobre educação inclusiva, eu poderia começar dizendo para vocês que esse é um direito garantido na nossa Constituição, é um direito humano universal, garantido na Lei Brasileira de Inclusão e em diversos tratados internacionais. Mas nada disso é suficiente para garantir que milhares de alunos sejam deixados para trás, tanto na escola, no mercado de trabalho e na nossa sociedade. Mas não é isso que me move. O que me move, e talvez mova todos vocês, é a compreensão de que enquanto a escola não for para todos os alunos, a escola não é para nenhum. A gente também acredita, muitas vezes, na falsa ideia da normalidade. O que é ser normal? Quem nunca se sentiu excluído? Quem nunca não se sentiu visto? Quem nunca não se sentiu pertencente? A neurociência explica para a gente que a nossa cultura e a nossa sociedade faz com que a gente nasça e acredite que tem um jeito certo para tudo. Jeito certo para aprender a andar, jeito certo de aprender, jeito certo de enxergar o mundo, jeito certo de se vestir, jeito certo de se comportar. Mas a ciência afirma para a gente que a diversidade e a diferença é norma. Sempre foi. A gente que começou a acreditar que todo mundo pode ser visto dentro de uma média. Média é conceito de matemática, de aritmética, que não serve para ser humano. Nenhum ser humano. A NASA já descobriu isso há muito tempo atrás, quando ela percebe que as cadeiras dos foguetes eram feitas em cima da média dos pilotos. Sabe o que eles descobriram? Que a cadeira não servia para piloto nenhum. Hoje, todos os foguetes têm uma cadeira projetada individualmente, assim como deveria ser a educação. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Não existe nenhum cérebro igual ao outro. Todos os cérebros são absolutamente diferentes, aprendem de maneiras diferentes, em tempos diferentes, em ritmos diferentes. Mas a gente carrega o mito do que é ser normal. Se você ainda acredita que educação inclusiva diz respeito a alunos com deficiência, altas habilidades, superdotação, transtornos de aprendizagem, bem-vindo a mais um mito. Educação inclusiva não é só sobre isso. Não é sobre rampa, não é sobre sala de apoio, não é sobre uma prova adaptada. Educação inclusiva exige uma mudança de cultura, de currículo, de avaliação, de escuta. A gente precisa parar de perguntar o que esse aluno tem e transmutar essa pergunta para o que essa escola oferece. A ciência também diz que a educação, que os cérebros que aprendem dessa maneira tão diferente, precisa estar embasado sempre em questões importantes. Exemplo, a dificuldade de ensinagem vem antes da dificuldade de aprendizagem. E, normalmente, a gente ensina as coisas que a gente sabe de uma única maneira. Mas, quando a gente é capaz de ensinar a mesma coisa de diferentes maneiras, todo mundo se beneficia disso. Não são apenas um grupo de alunos, aqueles que estão rotulados, estereotipados, e nem nada disso. Mas, se você ainda não acredita ou precisa de mais provas, as ciências têm muitas provas para trazer. Primeiro, a gente já sabe que emoção e cognição andam de mão dadas. Ninguém aprende com medo, ninguém aprende com vergonha, e ninguém ensina nada sem afeto. A ciência também já comprovou que quando a gente se sente excluído de qualquer ambiente, a gente tem malefícios na nossa saúde mental extremamente consideráveis. Não é só um estresse crônico por você estar apartado. A ciência também mostra que quando a gente tem ambientes inclusivos de verdade, os benefícios nas conexões neurais são surpreendentes e fantásticos. Quando a gente fala de inclusão,
eu gosto de trazer a metáfora do espelho quebrado. Que aluno que a gente está tentando encaixar? Encaixar aonde? Em que modelo? Por que esses modelos são sempre tão estreitos? Não posso falar de educação e de educação inclusiva sem compartilhar com vocês a história do João. João foi meu primeiro filho, nasceu com múltiplas deficiências e ficou muito tempo entre nós. João faleceu aos 13 anos, tem 3 anos que ele não está mais aqui, e ele foi o meu maior professor. Ele conseguiu me ensinar coisas que faculdade nenhuma me ensinou, nem no mestrado, nem no doutorado e nem nenhum curso de especialização. João me ensinou, a primeira lição foi o poder que a gente tem sobre o nosso tempo. E aí eu queria perguntar para vocês pensarem individualmente, o que vocês têm de mais valioso na vida de vocês? Algumas pessoas vão pensar que é a família, os filhos, a saúde, o emprego. Mas se a gente não souber o que a gente faz com o nosso tempo, a gente não consegue viver e usufruir dos bens mais valiosos que vocês pensaram. O tempo de cada um é a ferramenta mais valiosa que a gente tem. João também me ensinou o que nenhuma palavra é capaz de explicar, que o amor é a ferramenta mais acessível que existe no mundo. E aí, eu quero perguntar mais uma coisa para vocês. O que vocês fazem com todos os superpoderes que vocês têm? Essa pergunta é individual para os alunos, para os professores, para as famílias que estão aqui presentes. E aí vocês estão se perguntando, que superpoderes? Todo mundo tem muitos, mas um a gente tem em comum, que é o de ser barreira ou de ser acesso. O poder de ensinar sem humilhar, o poder de transformar a nossa sala de aula ou a nossa casa em um ambiente acolhedor e inclusivo para todas as diferenças que existem no mundo. Essa é uma decisão individual. O que a gente faz com os nossos poderes, a gente não pode esperar que políticas públicas existam para garantir. A gente tem que agir hoje, a gente tem que agir agora, a gente tem que viver no tempo que a gente tem. Não é só na escola que as pessoas não vão caber. Enquanto uma pessoa não couber no mundo, nenhuma outra pessoa cabe. Mas, para concluir a minha fala, eu queria falar sobre humanidade. Porque quando a gente entende esse conceito de educação inclusiva, que extrapola os muros da escola, e lembrando que a escola é composta de uma comunidade escolar e que cada um tem um papel individual nessa engrenagem, os alunos, as famílias, os professores, os colaboradores. Mas quando ela existe, quando ela permeia, a gente começa a ensinar humanidade. E numa era de inteligência artificial, onde a gente discute tantos conceitos de ética, de pensamento crítico, de habilidades interpessoais, de empatia, sem a educação inclusiva, nenhuma dessas habilidades existe. Num mundo em frangalhos que a gente vive, ensinar a humanidade talvez seja a nossa missão mais urgente. Muito obrigada.